Vamos ver. Vai começar? Começou. Começou. Ellen, que bom ter você aqui comigo. Eu quero, primeiro, antes de a gente começar esse bate-papo, ou continuar o bate-papo nosso aqui, que a gente estava falando de mãe, de pai, de avó, aí, em relação a esse negócio que é o celular, que eu mesmo não consigo mexer, né? E a gente aqui no começo da nossa conversa, porque eu não entendo inglês, eu não conseguia apertar um botão e você não conseguia me ouvir e eu ouvi você. Mas para quem está ouvindo a gente aí, que depois vai ser postado lá no podcast Peão de Obra, que eu quero afirmar aqui para a turma e também deixar registrado que as pessoas acham que só porque está escrito peão de obra é coisa só de construção civil. Não é, é uma expressão, para quem não entende, é uma união tipo peão do tabuleiro de xadrez e obra, mesmo quem não é da construção, faz obra na vida. Todo mundo deixa uma obra na vida. Todo mundo deixa uma história. Então, claro que eu vou trazer pessoas que tipo você, a minha amiga, minha ex-aluna, que hoje está na obra, mas tem histórias infinitas fora da obra. Mas as pessoas acham assim, nossa, vai trazer só gente de obra, só gente de construção. Não é. Mas a princípio as pessoas que estão no meu convívio. Não tem como eu trazer. Vou trazer o Lula, vou trazer o Bolsonaro aqui, eu não vou conseguir trazer, né? Então não dá. Mas eu quero, então, deixar registrado isso para quem vai assistir depois. E também para quem vai assistir depois, acho que é ao vivo na plataforma do YouTube, mas não é ao vivo no sentido... É ao vivo porque ninguém nunca assistiu, mas não é simultâneo. A gente está aqui num período, num horário, falando com a Ellen daqui a pouco, e depois, que acabar, logo a plataforma joga. Isso eu estava explicando para a Ellen que tem duas pessoas que eu conversei, que não é entrevistar, todo mundo fala até entrevista, eu não tenho nada aqui, não tenho nenhum papel, não tenho nada escrito aqui, é tudo da minha curiosidade sobre a pessoa, mas as pessoas acham assim, mas você vai perguntar? Então, vou perguntar no sentido que eu estou curioso, né? Mas não tem nada pré-definido aqui. Se alguém achar assim, o Devon devia ter perguntado antes. Daí dá para acontecer o seguinte, quando acabar a pandemia, a intenção desse podcast aqui é fazer ao vivo com a pessoa, e fazer ao vivo no YouTube. Então daí dá para a pessoa entrar no chat lá, dá para a pessoa entrar no lugar onde faz perguntas. Mas nesse momento não tem como, mas é legal. Vou tentar, junto com a Ellen, não passar de 1 hora, até fazer menos. Porque se não passar de 1 hora, automaticamente dá para trazer a Ellen outro dia para a gente continuar a conversa, porque as conversas nunca param. E falando em conversa, deixa eu aqui pedir para a Ellen, não é nem questão de se apresentar. Ellen, hoje o que você está fazendo? O que você está fazendo da vida, Ellen? Boa noite, Adevandro, tudo bom? Primeiramente, agradeço o convite aí desse bate-papo. Estou achando uma experiência nova e interessante. Legal. Bom, hoje em dia, né, como você disse, eu sou sua ex-aluna, me formei em técnica em edificações já faz 1 ano, e estou trabalhando com obras mesmo, né? Então, estou trabalhando no escritório de arquitetura, que inclusive foi você que me indicou, agradeço muito a indicação. Você é meu ídolo, por isso também. E assim, estou com o pé na lama lá agora, vou começar umas obras de muro, umas obras de casa residencial grande, tenho também obra de escritório, salão de cabeleireiro, que daí já é mais reforma, né? Então, estou realmente na área aí agora, exercendo e trabalhando bastante, graças a Deus. Quando você fala em pisar na lama e tal, assim, eu me lembro você, quando eu dava aula para você, junto com os outros professores na FIEC, eu já via a sua intenção, assim. Não que eu não goste de aluno que vai virar arquiteto, ou vai virar engenheiro, ou vai virar psicólogo. Lembra que eu brincava que a maioria dos meus alunos... Eu quero entrevistar algum aluno aqui, arrancar essa palavra, eu quero conversar com algum aluno para deixar claro que é verdade, que muitos alunos acham assim, tem muito que está contando historinha, que existe aluno que virou economista, e virou economista porque virou técnico de edificações, porque uma empresa de construção civil gigante, aí, que aconteceu um probleminha com ela, contratou ele porque ele era economista, e na hora que viu lá no finalzinho do currículo, lá, que ninguém dava importância, tem um título técnico. Aí um monte de gente graduado, PhD, não passou porque ele passou porque ele ia ser economista de uma empresa de construção. Então, eu vou achar essa pessoa aí para pelo menos alguém que achava assim, o Adevô está falando mentira, né? Eu vou provar. Mas provar
Provar por A mais B, né? Isso. E eu estava falando de você, é o seguinte, assim, eu via você quando você se propunha a trazer lá nas aulas, você trazia muitas fotos, muita coisa lá de fora. Coisa que esse ano, no finalzinho da sua turma, foi um pouco impossível, porque você pegou o início da pandemia e a turma que acabou de se formar, que depois a gente conversa também, que você participou da banca, da participação da avaliação lá, da apresentação, eles tiveram praticamente, acho que comigo, a primeira semana de aula em março do ano passado, não, do ano passado não, a primeira semana de agosto do ano passado, e teve uma aula em novembro e uma aula agora, se não me engano, em abril. Então, o deles foi praticamente... Foi mais prejudicado do que a gente até, isso, né? 7 dias. Eles tiveram que fazer igual o Faustão, que foi para outra TV agora, se virar nos 30. Né? Virar nos 30. Virar nos 30. Mas o que eu queria falar de você é o seguinte, eu consigo, assim, é engraçado, acho que todos os professores, a gente consegue ver o aluno quando ele vai para... Existem várias áreas da construção, mas a gente consegue ver quando ele vai para uma área determinada. E a sua, eu via que era construção. Eu via que era construção. Não que você não domina a parte de arquitetura, que o mundo da construção é muito complexo. Mas eu via porque você trazia muita foto de fora, e geralmente quem traz foto de fora, você poderia ter trazido para mim planta de fora. Você poderia ter trazido para discutir projeto arquitetônico de fora. Mas eu vi que você trazia tipo lá da laje, lá, o famoso dos tijolos, dos blocos. Dos blocos, do radier, que eu nunca vi, que você trazia da sua empresa, que você fez, participou do estágio lá, aquele radier, como que é? Explica como é aquele radier. Legal, a gente até registrar aqui. Aquele lá é assim, na parte de fundação, né? Quando eu cheguei nessa obra para fazer estágio, já estava até começada, né? Então, assim, eu cheguei sem saber nada ali para ver o que eu ia aprender. E a parte do contrapiso já estava pronto, né? Só que, na verdade, eles fizeram como uma laje. Então, foi enchida como se fosse uma laje que a gente aprende que é em cima, né? Na divisão de primeiro para segundo andar, e estava feito no chão, né? Que daí até eu fui questionar você como meu professor de sistemas estruturais. Eu falei, Adevandro, o que é isso, né? Como que é? E você também achou interessante, falou até que não tinha muito visto isso em obra também, né? Então, é sempre uma troca de experiência, sempre é válido, né? Não, aquele dia foi incrível. Assim como foi agora também, nessa última aí da apresentação da última turma que se formou na FIEC, de edificações, a pessoa escolheu um sistema monolítico lá de parede de EPS, o famoso isopor, e eu não domino nada. Eu tive que pegar pelo menos uma semana para ver se ela não ia passar vergonha junto comigo, né? Entendi. Mas daí, no seu lá, eu me recordo muito bem, assim, você apresentou a foto para mim um tempo bem... Não foi uma semana antes. Acabei falando aqui que eu ia falar da última aluna, que um dia eu também acho que vou entrevistar, mas você acredita que a pessoa mudou de sistema uma semana antes da apresentação do TCC? Nossa, não, você bem corajosa. Não, muito corajosa. E você imagina como que fica eu. Eu não falei. Sem estar preparado para isso também, né? Porque eu não falei não. Eu não tinha como eu falar não. Eu também, acho que, ou tinha, não sei. Mas é aquela coisa, se ela ir bem, todo mundo fica feliz. Se ela ir mal, aí todo mundo fica mal. Mas eu acho que ela conseguiu. Acho que ninguém sabe disso aí, só agora aqui, se alguém vê o nosso vídeo aqui. Sim. Mas eu acho que passou desapercebido. Eu assisti o TCC, né, como você disse, eu achei bem interessante e eu gosto bastante desses sistemas diferentes. Até quando eu estava tendo aula com você, eu já procurava bastante esse sistema de EPS. Tinha pensado em fazer o meu TCC com esse sistema. Acabei desistindo porque a gente não tem muita literatura, né? Então, a parte de procura mesmo para fazer a parte escrita lá do TCC e tal, é bem complicado. Tem bastante vídeo na internet ensinando, mas ensinar uns pedaços não é ensinar o processo, o sistema, né? Verdade, então, eu acabei meio falando, não vou me complicar, vou fazer meio que o sistema mais tradicional mesmo. Mesmo assim, ainda preferi escolher o Radier, que é um pouco diferenciado, né? Isso. Do que hoje em dia a maioria usa. Falando em tradicional aí, o seu, não sei se você, acho que o Ulisses falou, você falou que eu sou o seu ídolo, assim, acho que como a maioria dos professor seu da primeira série, da oitava, a gente tem ídolo, os pais da gente é ídolo, né?
mas você mais que ídolo, você foi para nós e para essa turma que você assistiu, que depois a gente comenta um pouquinho mais, você foi exemplo, porque o seu TCC rodou para todos eles. Nossa, fiquei sabendo. Fisicamente. Então, por exemplo, percebeu que teve até de 20 pessoas lá, de 20 alunos, aqui é 37. Infelizmente, a pandemia e mais algumas coisas acontecem e sobrou 22 alunos. E foi assim uma indicação. Daí o Ulisses colocou, só tinha um que ia apresentar em alvenaria estrutural. Quando apresentou o seu, aí, não sei se você viu, na quinta-feira teve também a apresentação do TCC, na quinta-feira agora, na Escola Técnica. Teve 2 de alvenaria estrutural, e se eu não me engano, na sexta acho que teve um ou 2, não sei. Na prática, teve gente que não apresentou porque teve problema no arquivo. Na prática, esse ano teve 4, mas ainda é muito pouco. Isso que você falou, assim, que você quis escolher. Depois eu vi lá que você falou no finalzinho da apresentação, a oportunidade de você escolher coisas novas, porque o Brasil, a gente está convivendo muito com alvenaria estrutural e alvenaria convencional, concreto armado. Eu tentei passar isso aí que você falou no último dia, fiquei feliz quando você falou isso aí. Mas a maioria fica com medo. A convencional é assim, é a mais usada, com certeza, né? Mas hoje em dia, principalmente aqui em Indaiatuba, a gente tem bastante condomínio, tudo, e quem vai rodando os condomínios vai observando que tem bastante de sistema estrutural, né? Você olha lá, tem, sei lá, de cada 10 obras, umas 3 ou 4 é estrutural hoje em dia. Isso. Então, a gente tem que... E quando, assim, você me apresentou, né, quando eu aprendi na sua matéria lá de sistemas estruturais, na verdade, eu já tinha trabalhado com esse sistema um pouco antes, mas sem ter a noção 100% certa dele, né? Então, assim, eu já conhecia os blocos, mas não sabia diferenciar as famílias, todos aqueles detalhes técnicos. Porém, eu já conhecia. E daí conheci as vantagens desse sistema com você, e isso me interessou muito, né? Porque eu sou bem voltada para esse lado de sustentabilidade, de reciclagem. Então, quando você apresentou isso, pô, canteiro de obra fica mais organizado, você gasta menos caçamba porque tem menos entulho. Então, você aproveita melhor os materiais por conta de compatibilizar os blocos, né? Você já sabe a quantidade, não rasga a parede, isso aqui. Então, assim, para mim foi só vantagem, né? E eu falei, puxa, eu me adequei perfeitamente. Falei, puxa, eu já trabalhei um pouco e é isso que eu quero fazer, né? Então, eu já tinha certeza que ia ser estrutural. Depois, daí no TCC, quase que eu desisto, né? Porque chegou na parte de fazer modulação, daí eu falei, puxa, tem que fazer modulação. Ô trabalho que dá isso, né? Mas assim, foi na primeira vez, até a gente se acostumar e se adequar, né? Depois que você aprende, fica um pouco mais fácil. Mas deu um certo susto, quase que eu desisti. Eu ia engatar uma outra conversa, mas deixa eu aproveitar isso que você acabou de falar aí de susto, porque as pessoas falam assim, eu não sei como que foi seu caso, o Eli, mas certeza, não vou nem falar que eu não sei, porque tem aluno que a gente conhece a índole dele, não estou falando saber se o cara é bandido ou é bonzinho, que eu dou aula para qualquer gênero, para qualquer pessoa com ética, sem ética. Eu sou professor, tenho que fazer. O meu negócio é dar aula. O meu negócio não é gostar da pessoa. É igual uma amiga minha está me ensinando muito o negócio de falar a palavra empatia. Eu sou muito fraco de empatia. Eu tenho que melhorar. Mas eu posso dizer que eu sou forte no sentido assim que eu não tenho preconceito com nada, nadinha. E ainda mais para dar aula. Eu não sei se eu falei uma vez que é uma expressão, tem gente que leva para o lado errado. Se aparecer alguma aluna ou aluno pelado na sala, eu nem enxergo a pessoa. Eu estou preocupado em dar aula. Mas não, você não vê, você é homem, não sei o que. Não, eu estou 15 anos na minha escola técnica, fui aluno lá, e eu cheguei num ponto... Você está focado, né? Eu acho que não eu enrolo também um pouquinho. Tem aluno que enrola, professor também enrola. Mas eu cheguei num ponto que, se eu ir lá, eu vou lá para dar aula. Mas a aula da Devanda é muito ruim. Daí é consequência. A aula da Devanda é muito boa. Daí também é consequência. Mas o que eu ia falar era o seguinte, na hora que você fica falando de alvenaria estrutural, parece que as etapas, os elementos estruturais, é fácil. Mas na hora que eu começo a colocar na cabeça do aluno que bonitinho esse desenho, nossa, que legal essa coisa, você colocou, parece Lego. Agora vamos fazer esse Lego ser uma visualização horizontal, ou melhor, horizontal, com uma parede que se chama paginação de parede. Nossa, o que é isso, professor?
Então. Você fazer ela em todas as paredes, visualizar. Então, isso daí no TCC eu tive que fazer... Quantas paredes eu fiz? Eu nem lembro, acho que umas 45 paredes. Falei, meu Deus do céu. E nessa agora aconteceu muito. Eu não sei se você falando isso daí, eu vou lembrar agora para a próxima turma. Daqui 1 ano e meio que vai ter uma nova turma no terceiro módulo, que acho que vai ter uma nova turma agora. Mas eu vou lembrar isso aí, eu tenho que lembrar, porque o que acontece? Já deixar a pessoa já instigada, porque a pessoa, se mudar na última hora, o que aconteceu com a aluna que eu estou referindo, que a apresentação da aula de sexta-feira da TCC, eu acho que eu cometi um erro, assim, eu não posso falar que ela errou, ela tem a parcela dela, mas eu acho que eu não expliquei direitinho para ela que essa modulação é fundamental. Pode mostrar no TCC, só uma modulação, só uma paginação. Mas na prancha, na hora que foi mandar para nós, tem que ter essas 40 paredes, tem que ter essas 30 paredes. Mas você foi... eu implorei ainda para o Samuel, falei, Samuel, vamos fazer uma parede só, Samuel, nós estamos em tempo de pandemia, seja bonzinho, mas não teve jeito, tive que fazer todas. A conversa é a seguinte, assim, eu ia pegar anteriormente aqui, a gente está falando muito de construção e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque poucas pessoas sabem, as últimas profissão, quer dizer, a gente acumula profissão. Eu de um repositor de supermercado, depois quis ser bombeiro, depois fui fazer gestão ambiental e não plantei uma árvore até hoje, e depois fui para a construção civil. E olha que lá, quando eu era adolescente, na FIEC, eu fiz edificações. E no máximo eu era um desenhista, não era um técnico. Não estou desprezando o desenhista. Mas o técnico é um desenhista projetista. Não é só desenhista, né? Mas conta para nós um pouquinho de você, que as pessoas vão se surpreender o que você fez antes até chegar agora, nesse momento. Até chegar agora. É uma longa história, né? Mas pode contar. Bom, na verdade, então, eu tenho 42 anos, né? Então, assim, quando eu tinha na minha época... Eu tenho 40, hein? Tenho 40 aqui. Nós estamos na mesma turma aí, mas nunca se encontrou. Na mesma turma. Estamos quase chegando na vacina, né? Pô, é verdade. Nossa Senhora. Tá quase. Bom, então, quando eu comecei, assim, quando eu tinha na faixa de 16 anos, assim, eu entrei no ensino técnico da FIEC, inclusive, e fiz o curso de Química, né? Eu sempre estou 1 ano adiantado, então eu entrei muito nova, com 6 anos na escola, estou sempre adiantado. Então, eu comecei, fiz o curso técnico de Química, que era integral na época até, me formei, porém não exerci nenhum único dia nessa profissão. Daí já fui para entrar na faculdade, tinha que escolher uma habilidade lá, eu não tinha habilidade muito para nada, não me adequava, e eu gostava bastante de esportes na época. Então, acabei indo para a educação física. Fiz PUC lá em Campinas, né, 4 anos de faculdade de educação física, me formei e comecei a trabalhar na área. Minha vida profissional, na verdade, fiz toda em Campinas, porque como eu acabei indo estudar para lá, meus conhecimentos eram lá, tinha amigos, academias, indicação assim, e acabei trabalhando para lá. Mudei para lá também. Passado alguns anos que eu trabalhei para algumas pessoas, em algumas empresas, lá academias, né, no caso, eu abri minha própria academia. Então, daí eu virei empresária. No começo, assim, eu dava aula também, né, e fazia tudo na academia, literalmente tudo, desde a faxineira, professora, administradora, consertar as coisas, também já ia para essa parte de manutenção. E daí, nessa academia, eu acabei ficando 12 anos, né? Só que eu tinha um problema do prédio lá ser alugado. Aos poucos, eu fui parando de dar aula, logo no primeiro, segundo ano, não dava tempo de fazer tudo, então a gente tem que focar em alguma coisa. Mudei, então eu não dava mais aula. Realmente virei só administradora, só que na raça, né? Porque eu não fiz faculdade, não estudei para isso. Daí eu pretendia fazer, mas não tinha tempo, porque eu trabalhava das 6 da manhã às 9 da noite todo dia, academia direto, né? E final de semana quase sempre também. Então, eu acabei não fazendo a parte de administração, que eu até pretendia. Acabou que fiquei 12 anos lá, esse problema de aluguel, isso e aquilo. A gente teve aqueles períodos no Brasil de crise, né? Financeira, econômica lá. Acabei desistindo, então eu vendi a academia, porque a gente começou a entrar num período difícil, vendi a academia, voltei para Indaiatuba, e daí vim para cá, falei, poxa, o que eu vou fazer, né, para me sustentar um pouco? Virei Uber, primeira coisa, né, vamos pegar meu carro e vamos começar a ganhar dinheiro para não passar fome, daí virei Uber, fiquei também um tempo assim de Uber. Daí logo após isso, fui trabalhar na Casa das Embalagens, aqui em Indaiatuba também,
de caixa, vendedora, estoquista, faz tudo. Também fiquei lá uns 6 meses, ganhei uma certa experiência, mas trabalhando sempre com o público, né? E nesse meio tempo, meu pai, que é administrador de empresas, ele começou a trabalhar com obras também por acaso. Assim, um amigo dele falou: você está com tempo, está aposentado, você não quer cuidar da minha obra? Porque eu moro em outra cidade aqui, e a obra era aqui em Indaiatuba. Eu não tenho tempo, você não quer cuidar? Meu pai falou: pode ser, né? Vou fazer, que estou aposentado mesmo. E começou a cuidar da obra. E daí, como ele sabe fazer as planilhas de administração, isso, aquilo, eu comecei, estava em casa com um certo tempo, comecei a acompanhar ele até as obras, ver o processo, como que era, tudo, né? E daí, um belo dia, do nada, caí de paraquedas no técnico em edificações, né? Porque, assim, eu nem conhecia esse curso, para falar a verdade, nem sabia que existia. Daí, indo nas obras com o meu pai me falou assim: por que você não faz um curso para isso, então? Né? Já que você está gostando, que eu estou vendo que você vai comigo, você gosta, tal. Falei: curso para isso, né? Nunca vi. Daí vamos pesquisar. FIEC, vai começar daqui a pouco, sei lá, faltava alguns meses para começar. Falei: nossa, mas comecei a pesquisar sobre o que tem no curso, né? Desenho. Falei: não vou, nem tem que desenhar, fazer projetos. Eu sou péssima de desenho, né? E também quase não fui por conta disso. Mas daí, conversa vai. Não, vamos tentar, né? Já tô numa idade que as coisas tem que tentar mesmo, né? Então, daí fui lá, fiz o processo seletivo, né? Passei e falei: então vamos começar, né? E estudar em si eu sempre gostei e gosto, né? Então, assim, eu falei: se eu não me adaptar, eu estudo, sempre aprender é bom, vamos lá, né? Não sabia que isso ia virar uma profissão minha. E me adequei muito bem, graças a Deus. É uma coisa que eu descobri que eu amo fazer, né? Então, assim, eu já percebi desde o começo que eu gostava. Graças a Deus, peguei uns professores muito bons também, tanto como pessoas como profissionais. E aprendi bastante, tinha já um pouquinho de experiência, era bem pouco, mas na verdade eu percebi que na FIEC, como a gente tem bastante adolescentes também, né, que fazem do segundo para o terceiro colegial, né, que eles já podem fazer junto, o técnico. Então, assim, acabei servindo meio que de modelo, igual isso que você falou, porque a pouca experiência que eu tinha na área já era muito para eles, né? E era uma novidade e tal. Então, acabou sendo bastante útil e interessante. E assim eu caí de paraquedas aí no técnico em edificações, foi isso. Não, mas, olha, é uma história... longa, tá vendo? Tem parte dessa história que eu não sabia, mas não vou especular. Eu me abri aqui em público agora. Tem parte que eu não sabia, porque já foi com outros professores. O aluno, as pessoas que estão assistindo a gente, chega a um ponto, não é todos os alunos, não. Mas é porque baba-ovo, aluno puxa-saco. Não é. Pelo menos da minha parte, não é. Cada professor responde por ele. Mas a gente já teve a chance de, ainda mais com a sua turma, da gente se encontrar em outros lugares, a gente conversar coisas que não é de escola, né? E daí eu já sabia, por isso que eu perguntei para você falar dessa sua jornada profissional aí, que para mim, assim, eu sou um cara que fico muito no meu quadradinho. Eu mudei, tanto é que dos 25 anos até os meus 40 anos agora, eu estou no meio da construção civil. Claro que eu tentei agregar a questão da engenharia, da tecnologia ambiental, porque o meio ambiente faz parte da construção civil. Mas você é uma coisa assim inédita, assim, porque diferenciada. A questão de educação física, apesar que olha como uma coisa agrega na outra. Olha uma coisa, não que eu sou a prova viva, eu sou um gordo que como que eu consigo me envolver na construção civil ainda na área prática sendo gordo? Os outros perguntam assim, como que você sobe na escada e não cai? Todo mundo precisa ter na construção civil na área prática, não é um físico apropriado, mas não pode ser uma pessoa desprovida de físico ativo. Pode existir gordo na construção civil normal, mas aqui no meu caso é um gordo, até eu estou indo no médico, tá? Eu até falei que nunca mais eu vou parar de ficar falando da minha pessoa nessa parte de não é doença, mas eu estou falando uma coisa que eu tenho que agregar, que é o seguinte: eu pensei que eu era só gordo, mas na realidade eu sou gordo mórbido, e mórbido é uma palavra meio chocante, mas eu tô me cuidando, eu sou aquele gordinho para mim, né? E para os outros sou gordo, normal.
gordo que tenha saúde. O ruim é que o mórbido não tem saúde. Então, é uma coisa incrível eu ser mórbido, ainda consigo levantar da cama, consigo fazer isso aí que você faz, que é correr campo, correr obra. Mas no seu caso, que eu estava falando é o seguinte, na obra a gente se encontra. Vai falar que você, Ellen, não é legal os papos de obra? Fala a verdade, assim, olha, eu fico feliz de falar, é muito legal você encontrar alguém de obra, assim, num mundo, gente que não fala direito, mas sabe fazer direito. Lembra que eu falava muito que uma vez, quando eu estagiário, eu fui falar com um pedreiro, viu, você está falando errado, seu José. Eu estava falando errado como? Ah, não, você fala reboque, o certo é reboco. Reboque é carro. Daí ele falou assim, ô, seu Adevandro. Não, ô, doutor Adevandro, a gente não é doutor, né? E tem vezes que nem médico é doutor também, porque tem que ter doutorado. Mas daí, beleza. Daí ele falou assim, ô, doutor Adevandro, você sabe assentar esse bloco? Eu fiquei quietinho. Porque ele não sabe falar a palavra, mas ele sabe fazer. E eu sei a palavra e não sei fazer, né? Mas fala uma coisa, você falou que está gostando, aí, tá? Dá para perceber que está gostando desse mundo da construção civil, que infelizmente está acolhendo as mulheres tardiamente, né? Mas as mulheres estão dominando, tá dominando. Não só arquitetura, mas construção. Mas você não gostou? Sim. Eu gostei eu gosto de falar com o cara mais inteligente do mundo, que está na obra, para fazer o World Trade Center, e gosto também de falar com o São José, aquele que, infelizmente, não teve condição de ficar muito tempo nos bancos escolares, mas ele sabe mais que muitas pessoas. Sim. É isso, eu realmente gosto de contato humano, né? Assim, como eu trabalhei bastante com o público, eu gosto de conversar, é isso que você falou, né? E a parte do pessoal, a mão de obra propriamente dita mesmo, né, que vai desde pedreiro, eletricista, encanador, eu gosto de acompanhar, de ficar junto, não só para ficar vendo o trabalho deles, mas é isso, para pegar as histórias deles, né, porque apesar da minha idade, eu não tenho tanta vivência na construção civil, e eu aprendo cada dia um pouquinho de coisa com eles, uma dica aqui, uma dica ali, ou às vezes o que não é para fazer, você aprende também, né? Nem que seja só observando, você fala, puta, isso aí nunca mais vou fazer, né? Mas é um aprendizado, não deixa de ser. E eu gosto bastante disso. Às vezes, inclusive, né, até a Mariana, né, que é minha chefa lá, ela fala, nossa, mas vai embora para casa, menina, não precisa ficar acompanhando eles aí e tal. Eu falo, não, eu vou ficar. E eu fico. Normalmente, se der tempo, todo o horário que eles estão, eu estou junto por conta disso mesmo, porque eu gosto e acho interessante esse aprendizado que a gente tem na obra todos os dias, né? Não, isso é interessante mesmo, assim, é igual o professor aprende ensinando. Ensinando, exatamente. Mas quem está na vida profissional igual você, todas as pessoas ensinam, se você perceber, todas as pessoas ensinam um pouquinho, né? Mas isso me encantou, eu vejo que encantou em você também. A obra é que a gente é suspeito de falar. A chance de você ter na obra a pessoa mais inteligente do mundo e a pessoa não burra, não existe burro, a pessoa que não teve chance de atingir um certo grau de conhecimento, eu estou falando científico, porque tem gente na obra que tem conhecimento de sentimento mais que muita gente aí. Exatamente. Muita gente aí que é estudado, letrado, né, doutorado, PhD, não sei o quê, trata muito mal um ser humano, coisa que não precisava ir na escola para aprender, para tratar bem as pessoas. E eu desculpa te cortar, sobre esse assunto que você falou aí, ontem, inclusive, eu estava comentando com meu pai sobre isso, porque com esse negócio de pandemia, tudo, eu estudo bastante pela internet, né? Não estou fazendo nenhum outro tipo de curso hoje em dia, mas eu vejo bastante vídeos de YouTube e tal. E eu tenho, assim, desde engenheiros e arquitetos que eu sigo, porque ainda falei para meu pai, você tem que seguir, mas tem que seguir alguém que sabe o que está falando. Só que eu também sigo alguns pedreiros, porque eles... Daí tem coisas que eu vejo lá, falo, não concordo, mas eu estou vendo que existe isso no mercado de trabalho, para eu estar dentro do que existe, né? E algumas coisas que eles falam são coisas que o engenheiro nunca vai falar, mas ele fala de vivência. E, pô, o cara tá certo, dá para fazer assim e fica legal, né? Ou economiza desse jeito, ou facilita, sei lá. Então, eu também sigo alguns pedreiros por conta disso, de ver ali quem está no dia a dia, como que ele faz aquilo. Para quando eu chegar numa obra, não adianta eu saber o perfeitinho, o certinho, e não saber como que o mundo está. Eu acho que você tem que estar adequada, né?
Então, você sabe, ó, eu vou chegar, o que que eu vou encarar? É aquilo, ele faz daquele jeito. Como que eu vou chegar para ele e falar que não é daquele jeito, né? A gente tem que ter um meio de campo aí, porque eu não posso chegar dando patada, falar, você não sabe, eu sou formada, você não é, que é isso que você está falando, é questão de respeito humano, né? Tanto assim, para uma pessoa que está mais tempo na profissão, quanto às vezes questão de idade. Às vezes eu pego pedreiro que é mais novo que eu, e às vezes eu pego pedreiro que é bem mais velho do que eu, né? Mas a idade em si não conta. O que tem que ter é respeito, independente de qualquer coisa, né? A pessoa conquistou aquilo, ela vive daquilo, ela também trabalha com aquilo, ela gosta daquilo, e às vezes ela só não teve oportunidade de aprender mais, né? Ellen, pegando um gancho aí em relação à conquista, aí, você percebe que nessa sua mudança de trajetória profissional, você acha que não parou para colocar no instante a palavra conquista? Você conquistou muita coisa. Pode parecer que são... parecer não. Evidentemente, são coisas distintas. Mas, para mim, eu me lembro que quando eu fiz técnico em auxiliar, existia auxiliar de técnico. Graças a Deus, parou, porque se as pessoas já não estavam levando a sério a profissão de técnico, imagina, coitado dos auxiliares do técnico, né? Daí parou, graças a Deus, não porque é ruim, é porque no Brasil as pessoas apareceu lá o doutor, né? Nossa, é o doutor, tem que o doutor é semi-analfabeto, mas tá bom. Mas o que acontece? A questão de conquista. Você consegue, com a sua vivência, assim, esses dias eu estava pensando, vamos falar um pouco da particular aqui. Eu estou conseguindo outra coisa do nada, não sei, alguma coisa, influência dos astros. Eu tenho conquista, sabe? E eu consigo, você está acontecendo isso com você, e eu consigo ficar feliz com as conquistas, não dá para encher a mão inteira ou as duas mãos, mas eu estou muito feliz, assim, mesmo com as conquistas que eu fui para frente, tentei ser bombeiro e não consegui, como que um bombeiro ia ser gordo, porque você vê bombeiro um pouquinho mais cheinho, é que o bombeiro ele passa nas aulas, olha que idiota o Adevando. Você não tem condição de passar no TAF lá, que é um negócio físico deles, gordo. E eu fui tentar, o Adevando é idiota. Eu gosto de quebrar limites. Por exemplo, você falou assim que... Se você não tentar, você não sabe se você consegue, né? Você falou, Ellen, assim, agora, mas desenho em edificações, por exemplo, desenho para mim nunca foi problema. Mas como que eu vim para a área de engenharia, construção civil, sendo que eu sempre fui nota 5 para baixo de matemática? Como que eu estou hoje aqui? É porque é aquele negócio, matemática, engenharia, a vida da gente é matemática. As células têm cálculos, códigos matemáticos lá. Mas se você se deixar ser convencido que você não pode, não é porque você não sabe matemática, você não pode. Você não pode, você vai parar no mundo. Mas eu queria falar das suas conquistas. Você com a sua idade hoje, com a nossa idade, você já está conseguindo isso aí? Eu ficava meio... Quando eu estava com os 30 anos, eu ficava meio perdido, Ellen. Eu ficava assim meio... meu Deus do céu. Aquele negócio de ficar olhando o quintal dos outros, né? Se a grama está mais verde que a minha. Nossa, o cara tem carro, eu não tenho. Mas eu não pensava o que eu tenho aqui. Eu não pensava. Exatamente. E você? E as suas conquistas? Como que você lida com as suas conquistas? A gente realmente, igual você falou, a gente às vezes não para muito para pensar, né? Mas em relação à questão de idade, eu também cheguei até aqui e parece que não conquistei nada, né? De repente eu cheguei para o técnico de edificações e vi que agora eu consigo, que eu posso conquistar coisas, né? Legal. E realmente isso, desde o começo da minha carreira aí, começou dando certo, né? Eu já conquistei um emprego, é um lugar que eu gosto de trabalhar, a Mariana é super gente boa, me incentiva, me ajuda. Inclusive, quando você me indicou para o emprego, era para desenhar, eu falei, não acredito que o Adevandro me indicou para desenhar, ele sabe que eu não desenho, né? Mas eu fui com a cara e com a coragem, é isso que você falou, eu não desisti, porque eu já estava falei, não, eu vou porque eu vou conseguir, né? Se tiver que fazer isso, vamos fazer. E, assim, hoje em dia eu já participei de algumas obras lá com ela, tudo, alguns projetos, e eu percebi que é isso, como pessoa, como ser humano, eu consegui melhorar bastante, como profissional eu também consegui dar uma melhorada, então eu vejo assim todo dia o progresso, e é isso, essa sensação, eu acho que a maior conquista é a sensação de você acordar todo dia com vontade de trabalhar. Você fala, porra, eu vou levantar e vou trabalhar, que delícia, né? Então acho que isso é a maior conquista que eu tive nesse tempo. Daí fora isso, eu consigo perceber nos detalhezinhos
é isso, eu vou com os meus clientes, eu tomo conta da obra do começo ao fim e eu realmente dou o máximo de mim, até além do que eu precisava no sentido profissional mesmo. Às vezes eu poderia ter ido embora para casa a tal hora, mas ele me liga meia-noite e eu respondo o cliente, sabe? Uhum. Ainda até na empresa lá, né, a Mariana fala para mim, não, desliga o celular, senão você não tem vida. Mas faz parte de mim isso, né? Eu gosto de fazer isso. E quando acaba, você recebe um elogio do cliente, você percebe que realmente ele gostou muito do seu trabalho, particularmente, né? Então, um desejo, é uma sensação muito gostosa, né? Então, isso prova que você está no caminho certo e está fazendo as coisas certas. Acho que já vale a pena. Você, Ellen, consegue detectar que o seu curso de educação física, por mais que até minutos antes de você entrar no curso de edificações, poderia achar que não tinha nada a ver, mas a sua vivência nessa área agregou muito para essa. Sabe por que eu falo isso? Que agregou muito? Porque quando eu fiz lá outras coisas que não tinha a ver com a construção civil, por exemplo, auxiliar técnico em administração, hoje em dia, a construção civil é puramente administração. Sim. Então, olha que coisa. Eu achava que quando a minha mãe... tá meio vagabundo aí, né? Tá querendo soltar pipa. Eu só não brigava com a minha família porque eu sempre fui um vagabundo profissional. Vagabundo profissional é aquele assim, por exemplo, se eu não trabalho, eu não vou ficar lá fora me expondo para minha mãe depois ouvir algum vizinho falar que aquele gordinho lá não faz pé nenhuma. Então, eu lavava louça. Eu era um campeão de lavar louça, limpar a casa, entendeu? Eu era... É a famosa, Ellen, política do meio de campo, assim. Porque tem gente que... Eu não sei, não estou dando lição de moral, não. Mas eu vejo muita gente, aluno meu, assim, que é adolescente, eu já estou velho, não, professor, estou passando umas dificuldades. Eu falei, qual é a dificuldade? Dificuldade, eu não estou conseguindo fazer as coisas aí porque está trabalhando? Não. Minha mãe acha que eu não estou trabalhando, eu falei, cara, mas está lavando louça? Não. Você está limpando casa? Não. Você está limpando a calçada? Não. Mas, meu Deus do céu, cara, aí vai dar problema. Então, mas deixa eu voltar para você. Em relação à questão das conquistas, em que você, tenho certeza que as suas aulas, a sua profissão de educadora física, algum minuto, nesse momento, está interagindo com o que você está se propondo a fazer. Certeza. Certeza. Acho que... sempre assim, a parte de educação física, a gente pensa só no corpo, né, em si, mas é um misto de corpo e mente, né? Caramba. Então, você trabalha holisticamente, você trabalha tudo do indivíduo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar como dona de academia com todas as faixas etárias. Então, eu trabalhei com bebê, com criança, com idoso, adultos, deficientes, né? Então, eu tinha todo esse público e acho que ajuda bastante a educação física nessa parte de contato humano mesmo, né? Você saber lidar com dificuldades, com diferenças. Então, por exemplo, na construção civil, particularmente, eu não tive problema nenhum por ser mulher, porque é isso, para mim foi uma coisa natural. Eu já estava acostumada a trabalhar com homens, porque eu tinha todos os meus professores, todos não, né, mas a maioria dos professores homens, eu era chefe deles, né, normal. Então, era uma coisa assim que eu já estava habituada. E por trabalhar como professora também é isso, você trabalha com homens, você trabalha com mulheres, você tem que tocar o corpo, é uma coisa que você aprende muito. Eu era extremamente tímida antes de entrar na faculdade de educação física, tímida de apresentar trabalho, morrendo de vergonha, tremendo, passar mal, aquelas coisas, né? E quando eu entrei na faculdade, logo na primeira semana de aula lá, teve que fazer uma apresentação de dança, que eu não sabia dançar, era péssima, ainda não sei. Mas, assim, morri de vergonha, né? Mas tive que fazer. Então, assim, vai desinibindo, você aprende a conversar, tal. Então, hoje, por exemplo, para eu estar aqui, hoje você me convidou, eu fiquei meio assim, mas é uma coisa mais natural. Se fosse antigamente, eu ia morrer de vergonha de estar conversando, né? Eu pressionei, né? Eu pressionei você. Não, tranquilo. E na própria FIEC, assim, também, né? Você viu que eu cheguei, é isso, por ter mais idade que os outros, ter um pouco mais de experiência de vida mesmo, né? Não necessariamente na edificações, foi mais tranquilo para mim. Então, quando eu ia apresentar trabalho, eu olhava aqueles adolescentes lá na frente sofrendo, suando, ficando vermelho, nervoso. Eu falei, nossa, já passei por tudo isso, né? E não tem jeito, a gente só aprende passando, né? Não precisa sofrer tanto, não é tão difícil assim. E tá todo mundo lá para apoiar a gente, não para criticar, mas a gente fica... É normal da idade, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo, mas a educação física, com certeza, ajudou bastante nesse sentido de convívio e de lidar com várias idades, com o sexo oposto. Em nenhum lugar, pelo menos até agora que eu cheguei, eu tive problema por ser mulher. Isso é bom. Até porque é isso.
Isso é um fato também, né? Eu realmente estudo bastante e me proponho a aprender para nunca falarem para mim que você não sabe porque você é mulher, né? Então é meio que assim, eu me desafio, eu tenho que ser melhor do que um homem por conta de ser mulher. É uma cobrança, eu acho que eu faço internamente para mim mesma, né? Porque construção é aquilo, teoricamente é um meio masculino. Então, daí, se você fala alguma coisa, vão falar que é porque eu sou mulher, e não porque eu não aprendi aquilo, eu não tenho experiência naquilo. E o sexo, na verdade, não tem nada a ver, né? Não tem, não tem essa questão de que está mudando, mas o espelho da construção civil, as pessoas acham muito mesmo que ainda tem a grande maioria são homens, mas a grande maioria de pessoas que ou metade que manda mesmo, que faz as coisas funcionarem na construção civil, a mulher já está dominando, né? É porque já está dominando. Aquela questão que a gente, quando você falou do seu pai, da questão administrativa, a mulher tem aquele poder, né? O homem, salvo algumas exceções, ele é preocupado preocupado e consegue gerenciar uma coisa só na vida. Por exemplo, o homem não cuida do filho e trabalha. A mulher não cuida, dá conta. Então ele não vai, eu não sei como que é, biologicamente, mentalmente, eu não sei. Eu só sei que eu tô com 40 anos e ouço quem sabe, quem não sabe, fala a mesma coisa. É difícil encontrar. Existe homem que cuida da própria casa, no sentido dos próprios filhos, e aconteceu um problema, tem vezes que perdeu a esposa, né? A pessoa querida, mas a mulher já tem uma coisa que ela consegue já. E obra é aquele negócio. Da natureza feminina, da natureza. Já, né? E obra é aquele negócio, para quem não entende, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, obra é dividido em muitas etapas. Você imagina se o homem é tipo aquela banda de cavalo que só enxerga para frente? Você imagina se a obra é dividida em várias etapas, a pessoa só fica preocupada em uma etapa, quando ele tinha que se preocupar com 13, 14, 15, 16 etapas. Então a mulher vai tomar conta logo nesse sentido, porque em relação a cuidar de etapas ao mesmo tempo, a mulher, eu não estou puxando o saco, não. Ela é fenomenal. Esse negócio que você falou, por exemplo, hoje em dia, às vezes acontece de coincidir, eu estou tomando conta de várias obras ao mesmo tempo, né? Ou várias reformas ao mesmo tempo. E eu até às vezes comento com a minha mãe, falo, nossa, não sei nem como que eu estou dando conta, porque daí você começa, cada obra tem essas várias etapas que você está falando, e daí você tem várias obras juntas, né? E eu tenho que trabalhar com várias pessoas, coincidir horário, coincidir o funcionário que eu uso em uma obra, às vezes eu estou usando ele em outra também, e tenho que fazer toda essa logística, né? E às vezes começa a tumultuar, e graças a Deus eu sou uma pessoa bem organizada, né? Tento me organizar, tudo, mas é complicado. E às vezes eu mesma paro e me admiro, né? Eu falo, nossa, como que eu estou dando conta de fazer tudo isso, né? Então tem períodos que é um pouco mais difícil, daí de repente dá uma acalmada, porque vai acabando uma, vai ficando outras, né? E você vai elevando, mas assim, é um ramo que exige bastante realmente em todos os aspectos da gente, né? Inclusive do físico também, porque às vezes a gente fica super cansada só de estar na obra, né? A gente não é peão de obra de pôr a mão na massa, mas a gente fica para lá e fica para cá e corre, vai comprar material e isso, aquilo. Nossa, chega no final do dia, eu estou exausta, às vezes não fiz nada físico, mas é bem cansativo também às vezes. Eu não sou psicólogo, apesar de que eu estou até passando aqui. Logo vou chamar minha psicóloga. Eu pensei que psicólogo não servia para nada, mas psicólogo, assim como qualquer profissional, tem a sua essência. Mas eu vou dar uma conclusão do que você acabou de falar, sem você pedir. Me permita fazer essa conclusão. Porque eu falei muito que você, antes de ter identificações em relação à professora de educação física e tal. Mas olha que coisa, você está falando aí que você tem uma coisa regrada, né? E é verdade, precisa desse jeito aí. No nosso mundo, para cuidar de várias obras, várias etapas, nossa, você tem que ter esse planejamento aí. Aí você falou aí assim que, pô, não sei de onde que eu tiro isso daí e tal. Mas, pode ser que você tirou da questão que a gente tem física, mental, adquirida dos pais, da família, mas eu não vou aprofundar nisso aí, porque eu não conheço a questão familiar, não consigo, mas profissionalmente, do que eu conheço de você, olha que coisa. Você falou para nós agora de pouco aí, eu sou muito relacionado à questão de educação física, tanto é que eu tenho um físico desprovido, né? Muito fraco. Mas percebeu que lá na Faculdade de Educação Física ajudou muito você a pensar com a cabeça e com o corpo, né? Isso Sim. Aí acho que é o maior planejamento, né? É o maior planejamento. O ser humano, Exatamente. A cabeça e o corpo.
Porque na verdade as pessoas acham às vezes que você vai dar uma aula de educação física e você não pensa antes, mas você planeja a aula de educação física também. Porque assim como a construção tem etapas, a aula também tem que ter etapas, né? Você não pode fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Você vai dar uma aula de musculação que seja, por exemplo, tem os músculos certos que você quer trabalhar. E você só atinge aquele objetivo se você trabalhar tantas vezes em tantas séries, né? Não adianta fazer 10 séries de 20, às vezes. Às vezes você pode fazer só 3 séries com 20. Né? Então, essa matemática também você trabalha na educação física para você obter resultado. Dependendo do que você quer, uma quantidade, dependendo do que o outro objetivo é outra quantidade. Então, assim, apesar das pessoas não darem muito valor e achar que é uma coisa fácil, qualquer um vai lá e faz, tem todo um planejamento por trás também nesse sentido. Né, de você educar, fazer com que o aluno também se estimule, se tenha vontade de treinar. Então, é bastante coisa envolvida, né? Helen, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final aqui. Não, a conversa vai continuar qualquer dia. A gente... por isso que você fica 2 horas, né? É gostoso conversar, né? Você vai falando. Não, Helen, você imagina, a gente está sem algum aperitivo aqui, a gente está sem algum estimulante. Se tivesse no bar, estava feito. Então, o dia que voltar, o que foi proposto desse podcast aí, a gente ir lá no bar, daí vai ser legal, assim, mas aí você vai ver que acho que vai ter que ter até corte, porque isso aqui, se Deus quiser, vai tudo direto, sem corte nenhum, lá na plataforma. Então, antes de agradecer você quer dizer alguma coisa? Quer mostrar para o mundo alguma coisa onde pode encontrar você? Por mais que você trabalha profissionalmente com a excelente arquiteta Mariana, né? Mas logo, logo eu acho que você vai estar... Ela deve saber disso, assim como o mundo inteiro sabe. Nenhum profissional contrata a pessoa para ser escravo até a última vida, né? Não tem como. Sim. Você tem que ser trabalhador, né? E depois sabe que você vai conseguir o seu próprio voo. Você quer deixar algum recado aqui para a turma? Olha, difícil assim, né, de cara, mas é isso. Eu queria, na verdade, agradecer realmente você a oportunidade, a chance de estar falando aqui. No fim, falei coisas que eu realmente não, às vezes não, você nem para pensar, né? E agora na hora aqui acabou saindo. Isso que você falou em relação à parte profissional, realmente foi uma oportunidade de trabalhar com a Mariana. Estou gostando bastante. A gente nunca sabe se é para sempre ou se não é. Mas eu tento, assim, também em todos os lugares que eu passei, tanto na educação física, né, que eu passei por várias academias, tudo, eu sempre deixei as portas abertas para, se precisasse voltar. Nunca pensei nesse sentido de sair brigando, de sair... Eu acho que, assim, tudo que você combina é combinado, né? Então, em academia, a gente tem bastante esse problema, que o professor, às vezes, por causa de 50 centavos, ele sai do lugar que ele está, de um dia para o outro, ele larga você sem ter professor por causa de dinheiro. E o mundo não gira só em torno de dinheiro, né? Infelizmente, assim, a gente sabe que é importante, mas as oportunidades, elas vão surgindo por fora também. Então, hoje, a Mariana está numa empresa que ela está começando também. Às vezes, a questão salarial não é o que eu esperava ganhar, isso e aquilo, mas, para mim, a experiência que eu estou tendo profissional vale muito mais, né? A experiência humana com ela também, apesar de, às vezes eu tenho até pouco contato, porque eu fico direto em obra, nem apareço lá no escritório, e quando eu apareço também, às vezes não dá tempo, mas só nas reuniões, mas todo o pouquinho que ela fala, você tenta aprender, às vezes só olhando o projeto, você já consegue ver a visão do arquiteto, como que ele pensa. Então, eu tento aproveitar tudo que eu tenho, tanto na prática como na teoria, né, para aprender, e hoje em dia, com a minha idade, com a experiência, eu vejo isso, que o que vale são essas coisas, porque daí, através dessas pessoas boas que você tem ao seu redor, você consegue indicações, né? Então, eu já tive até uma indicação de próprio cliente, que eu estava trabalhando com a Mariana, tive indicação para fazer uma obra sozinha, isso aí você nem sabe, né? Não sei. Então, não sei. Que legal, daí, é uma das coisas que você está falando. Você não sabia, tá vendo? Então, assim, um próprio cliente da Mariana acabou me indicando para fazer uma obra. Eu falei, nossa, mas eu não posso, né? Porque eu trabalho com ela, tudo, eu sou, né, funcionária dela, tal. Mas eu cheguei, conversei com ela numa boa. E ela falou, não, é uma ótima oportunidade para você, né? Então, assim, você consegue conciliar as duas coisas? Eu falei, consigo. Eu não vou te deixar na mão, pode ficar sossegada, tal. E ela me liberou para fazer uma obra, uma reforma, assim, à parte, né? Que legal. Porque era uma reforma meio rápida. Então, foi de um apartamento, foi 2 meses.
que eu conciliei meu trabalho com ela na empresa com meu particular, entendeu? Então, para mim, assim, foi realmente muito estimulante ver esse apoio dela e também perceber que eu consigo fazer sozinha, conseguir ganhar um por fora, né, que é sempre bom. Então, daí você vê que você consegue, vai ter várias oportunidades que você vai conseguir ganhar. Então, eu acho que isso é o que vale hoje em dia. Vou fazer igual o Danilo Gentili. Depois você pergunta para ela sobre isso. Não, isso não, perdão, que isso. O Danilo Gentili, aqui, no SBT lá, que ele fala: queremos você aqui. Então, eu vou falar assim: Mariana, queremos você aqui. Você aqui. Então, entrevista ela aí qualquer dia. Faz um bate-papo. Vou sim. Não, mas é muito generoso da parte dela e de você eu não esperava menos, assim, a sua conduta. Não tem como. Eu que agora estou me preocupando com o meu físico, eu não quero ser nenhum ator, nenhum Tom Cruise da vida, mas eu relaxei mesmo. Eu foquei muito meus 40 anos na questão econômica, porque eu sabia que eu não ia me aposentar. Então, eu tentei acumular dinheiro. Essa é a realidade. Tentei acumular dinheiro, não fiquei rico, mas tentei acumular dinheiro, mas esqueci do corpo. Então, mas agora eu estou melhorando. Porque gordo, eu gosto de ser gordo, não vou mentir. Eu gosto de ser gordo. Não vou. Mas é bom ser gordo? Não, não é. Você pensa, antes de ir num lugar, você pensa na cadeira, não pensa no lugar. Mas é uma coisa. Mas deixa eu só falar uma coisa, assim, você é generosa, você é ética, porque, olha que legal, um exemplo, mais exemplo que você está deixando, você não está deixando só o seu TCC para os 20 alunos lá da FIEC, que a gente não deu nem para falar sobre a sua participação. Sobre isso, é verdade. A gente fala. Mas o exemplo seu agora, olha só a relação que você teve, você não tem como evitar se alguém pedir para... Não tem como alguém aqui, um profissional gigante da área da construção civil e arquitetura e quer contratar você. Você abriu o jogo, você está trabalhando com uma outra pessoa que é profissional como você. E muito legal as suas palavras. E é muito legal também a atitude da Mariana, né? Muito legal. Então você vê que daí vale a pena trabalhar com pessoas assim, porque são pessoas que pensam como você pensa, né? Que a gente não precisa passar por cima dos outros, não precisa mentir. Isso. E nada disso, porque tem espaço para todo mundo em todo lugar, né? E todo mundo pode crescer junto. Então, acho que isso é o recado principal. Na construção civil tem espaço para todos. Isso, nossa. Fechou? Com chave Fechou. de ouro. Então, quem está assistindo a gente aí, logo vai ser postado. E logo eu falo a questão simultânea aqui. E muito legal. Nossa, para quem não viu, é que não é ao vivo, vai ver desde o comecinho. Mas eu posso falar para você, se tivesse alguma coisa, porque eu aqui, até não falei nas outras 5 pessoas que eu conversei, não falei isso daí, tem vezes que é preocupação, porque a gente abre a boca. Se tivesse alguma coisa assim que ia criar algum problema, tanto para mim ou para você, porque quando a gente abre a boca, o Brasil é assim, imagina quando a gente digita no Facebook ou no Zap, né? Mas você foi assim de uma lisura total. Sem combinar, sem nada, hein? Você falou, né? Vai ser natural. Falei, então vamos, né? Mas se eu tivesse alguma coisinha assim no ouvido, eu falaria para você, falaria assim. Porque tem vezes, até agora, nessas 5 pessoas que eu conversei, não aconteceu, mas vai acontecer algum caso, entendeu? Vai acontecer algum caso. Porque, por mais que não é nada marcado aqui, mas eu estou pensando, viu, Ellen? Porque o problema é o seguinte: do que adianta a gente fazer uma conversa e ela não poder ir para o ar? Né? Ir para o ar. Mas foi totalmente normal. Você é tão ética que a hora que você cita uma conversa, você cita a pessoa, para não ficar no contraditório. Você coloca, sabe aquele negócio, para não levar a vantagem em cima dos outros. Isso é bom. Essas coisas acho que você vai aprendendo com a idade, né? Sempre verdade. assim. Eu também. Tem isso. Eu, nos meus 30 anos, aí, uns 10 anos atrás, eu contava as histórias sem os outros. Daí eu descobri que a história é contada com as pessoas, não sozinho, né? Fica meio estranho. Então, fique com Deus. Vamos fechar aqui e vou convidar você nas próximas para a gente falar desse momento. A questão, para quem não sabe, aí ela participou, a gente não deu tempo de falar, de um evento que já vai acontecer, acho que, deixa eu ver. O curso de edificações tem desde 98, técnica de edificações da FIEC, 98, 97. Começou a questão
aluno, é difícil uma escola se organizar, ou um curso, o aluno apresentar o TCC individualmente. Imagina, a gente já teve 40 apresentações de TCC, que foi a semana inteira. Essa teve que ter 2 dias, individualmente, para a gente avaliar o aluno no último minuto do segundo tempo. E você foi aluno e participou, e você depois voltou semana passada para participar da apresentação lá e dar a sua opinião. E a gente não conseguiu falar. Mas eu vou marcar uma outra conversa, porque muitas pessoas que estão assistindo, adolescentes que vai assistir a gente, eles também têm essa curiosidade. Assim, como que a FIEC desenvolve esse trabalho aí? O curso, né? Exatamente. E tem gente que fica meio amedrontada, né? Tem gente que fala assim, nossa, apresentar TCC individual é melhor em grupo? O professor Qualquer é melhor dia a gente pode falar mais sobre essa parte da questão da FIEC mesmo em si, né? Também, do curso. Para você, ela é um marco na sua vida e para mim também. Porque para você, exatamente. Você, para mim, é conhecida como super técnica. Tem 2 cursos. Eu, na FIEC, só tenho 1. Ah, é? Tá vendo? Super técnica, é verdade. Técnica em química. Mas um não conta, porque eu nem exerci, então não conta. Tá bom. Mas, olha o que eu estava falando você na questão da educação, educadora física. Se a gente for fazer um paralelo, tem muita coisa de física na área de química, na área de construção civil, que quando você aprendeu lá, você tinha aula com o professor Cirilo? Tive. Então, quando você aprendeu a aula lá, as matérias do professor Cirilo, ou o Mário, o Endo lá, não sei, os professores... O Mário eu tive, de química quantitativa. Isso, olha que coisa. O Rinaldo. Olha, se for fazer um paralelo... A Marta está até hoje lá. A Marta Bergamo, está até hoje lá. Marta está até hoje, eu encontrei com ela novamente. E ela lembrou de mim, depois de anos, assim, eu achei até engraçada essa história. Ela olhou para mim e falou, nossa, tudo bom? Eu falei, você lembra de mim, né? Ela falou, lembra. Eu falei, nossa, ou era muito ruim ou muito boa, né? Porque professor só lembra desses 2 extremos de aluno. Isso que eu ia falar. Não, você era das boas. Eu falei, você ficava quietinha lá naquela segunda, que você sentava, na segunda carteira, ela lembrava até onde eu sentava. Eu falava, nossa, essa professora é boa. Eu não estou querendo desqualificar, não, mas é meio difícil alguém falar que você era ruim. Mas tá bom. Eu também faço isso, eu falo esses 2 paralelos. Você lembra como, professor? Eu lembro porque eu, na minha cabeça, eu consigo destacar aluno que é muito bom ou muito ruim. No meio de campo eu não consigo. Daí ele pergunta para mim, eu era qual? Eu falei, você era bom. Parabéns. Ou no máximo você falou, eu não lembro de você, então você era do meio. Não, então, se eu não lembro dele, a gente nem tem essa conversa. É verdade. Fica com Deus e nossa, muito bom. Até a próxima num lugar ao vivo com um pouquinho de cervejinha. Cervejinha, verdade. Se Deus quiser. Obrigada, valeu. Tchau, beijo. Tchau, beijo.